A Bybit pegou todo mundo de calça curta essa semana com a notícia, o aviso legal que ela vai migrar os brasileiros para a plataforma Brasil. Eu vou te falar nesse vídeo de como tu evita ser liquidado numa posição indesejada e como tu já te prepara para os possíveis efeitos fiscais dessa transição. Bora comigo assistir. O meu nome é Ana Paula Rabelo, eu sou @declarando Bitcoin e eu te ajudo a pagar menos imposto de forma completamente legal. Se tu não me segue ainda, já te inscreve aqui no canal, toca aqui o botãozinho das notificações para ser avisado de mais conteúdos como esse, compartilha esse vídeo com o maior número de pessoas possível, que é para o YouTube entender a relevância do nosso assunto para a comunidade, e aproveita e me segue em todas as redes sociais. Só se fala nisso. A Bybit anunciou que está migrando os usuários residentes no Brasil para uma entidade local. E como parte desse processo, vai restringir e após liquidar posições em produtos que deixarão de ser permitidos para brasileiros. Inclusive, vários tipos de derivativos e operações alavancadas. Se quiser saber mais sobre a nova regulamentação, tem um vídeo nosso aqui falando da nova regulamentação do Bacen. Ou tu constrói um plano de saída inteligente, ou a corretora vai decidir por ti quando e como a tua posição vai ser encerrada. O investidor que não declarou a IN 1888 nem o imposto de renda, o risco só aumenta. Pelos comunicados públicos que a gente tem até agora e as matérias aí especializadas, a Bybit estabeleceu um cronograma e dentro dele, a partir de setembro de 2026, ela passa a liquidar posições que permaneçam abertas nesses produtos que deixarão de ser ofertados aos brasileiros. A Bybit não está fazendo isso propositadamente e nem está fazendo isso por livre e espontânea vontade. Não, ela está fazendo isso para atender a nova regulamentação no Brasil imposta pelo Banco Central. Além disso, as moedas fiduciárias diferentes de BRL, e isso também está na nova regulamentação, serão convertidas automaticamente em USDT. Benefícios como cupons e bônus vinculados a certos produtos também estão expirados. Na prática, se tu mantiver posição em derivativos, margem, empréstimos, estruturas colateralizadas que não sejam compatíveis com a nova oferta na Bybit Brasil, essas posições serão encerradas pela própria plataforma e isso vai acontecer a partir de 21 de setembro de 2026. A Bybit só foi a primeira. A próxima que a gente vai ver nessa movimentação, sem dúvida, é a Binance. Então tu já fica esperto, porque isso vai acontecer nas demais corretoras estrangeiras também. Numa situação de normalidade, tu seria liquidado somente pela questão de mercado, que é a questão tradicional. Acontece quando o preço da marca atinge o preço de liquidação da tua posição, por falta de margem suficiente, tu seria aí liquidado. Essa liquidação aqui regulatória, administrativa, acontece não por força de mercado, mas quando a corretora decide encerrar posições abertas em determinada data ou fase, seja por mudança de regra ou de elegibilidade de produto, que é exatamente o que a Bybit vai fazer com os usuários brasileiros a partir de 21 de setembro. Numa situação normal de mercado, tu conseguiria empurrar o preço de liquidação mudando aqui a alavancagem, adicionando margem ou até reduzindo a tua posição. No segundo caso, que é esse que nós estamos vendo em tela aqui, não tem como empurrar a data. A única forma de ter esse controle é encerrando ou migrando a tua posição antes que essa liquidação regulatória aconteça. O que tu pode fazer para ir te precavendo com relação a isso? Bom, a primeira estratégia seria que tu antecipar o cronograma e não esperar essa data final. O primeiro princípio é simples: não trate 21 de setembro como a data alvo, como o último limite de segurança. Boas práticas: estabelece um cronograma gradativo de redução da tua exposição alavancada, começando semanas ou meses antes da data de corte anunciada. Cada posição que tu tiveres determina um prazo interno de desligamento mais curto, por exemplo, 30 dias antes da data oficial, para não ficar refém de uma eventual congestão na corretora, ainda de condições péssimas de mercado no dia da data da virada. Isso pode te proteger de ter que zerar tudo correndo em um cenário de volatilidade extrema. Estratégia número 2: reduz a alavancagem e afasta o preço de liquidação. Mesmo antes da migração, faz sentido sim reduzir o risco de uma liquidação de mercado em um momento ruim. A própria Bybit orienta que adicionar mais margem ou reduzir a alavancagem afasta o preço de liquidação. Então minimiza o risco de ser liquidado. Na prática, isso significaria adicionar colateral à posição, diminuir a alavancagem manualmente ou fechar parte da posição. Quem está no perpétuo de 20 vezes, por exemplo,
Pode fazer algum sentido, reduzir a alavancagem para 5, para 13 e assim sucessivamente, converter parte da exposição em spot, migrar parte da operação para outro ambiente, oferta para brasileiros continua existindo, sempre respeitando as obrigações regulatórias e fiscais e lembrando que não adianta trocar 6 por meia dúzia. Por exemplo, tu sair correndo da Bybit para entrar na Binance, só vai estar postergando o problema um pouco, porque logo ali a Binance vai fazer também. E engraçado que muitas pessoas me perguntaram, quando a gente estava falando em nova regulamentação, de que forma as corretoras iam atuar. Tá bom? A Bybit está nos mostrando na prática agora como vai funcionar. E eu vou dizer o seguinte, eu respeito a Bybit por isso, tá? Porque ela veio a público, ela trouxe a informação para o investidor e ela está, na verdade, seguindo as orientações conforme o regulador no Brasil está exigindo, né? Então não tem nada de diferente disso. Então a Bybit não é vilã aqui, não é a Bybit que tem que ser alvo aqui de algum tipo de reclamação, né? A gente tem que pensar melhor no Brasil que a gente está construindo. Estratégia número 3, evita ninhos de risco. Então na conta de trade unificada, conta aquela que permite múltiplos ativos como colateral, opera derivativos, margem, empréstimo e outros produtos dentro de um mesmo pool de risco, isso é ótimo para eficiência de capital. É péssimo se tu te aproxima de uma possibilidade dessas de liquidação regulatória. Boas práticas aqui. Segmenta os riscos. Tenta reduzir o uso de margem cruzada de estruturas que dependam de muitos ativos. Isso pode te garantir aí uma situação melhorada aí mais perto da data da migração. Torna o colateral mais simples. Prioriza colateral estável, como stablecoin, por exemplo. Diminui o uso de altcoins voláteis como garantia em cima da data de limite. Assim, se a plataforma for liquidar suas posições por decisão do produto, o impacto em cascata sobre os produtos cruzados e empréstimos tende a ser menor. Estratégia 4. Encerrar ou reestruturar empréstimos e produtos colateralizados. Produtos de empréstimo, tem muita gente chorando para mim lá no Instagram a questão do empréstimo. A regra geral é, se tu não quitar o empréstimo até a descontinuidade do produto, o sistema pode te liquidar no colateral com base nas regras de LTV e liquidação. Como é que tu te protege disso? É quitando o empréstimo antecipadamente, sempre que possível. Resgatando o colateral de produtos que vão ficar indisponíveis já, com certeza. Se tu precisar manter uma estratégia parecida, planeja migrar esse tipo de estrutura para outro ambiente regulatório e plataformas antes da data do desligamento, para não ser pego de calça curta. Sempre consciente dos riscos adicionais essa questão de jurisdição e compliance traz. Toda liquidação que tu sofrer tem impacto fiscal. Evita acordar no dia da mudança com teu colateral líquido a mercado em um momento que tu não escolheu. Escolhe esse momento. Estratégia número 5. Não fica esperando ser travado no modo fechamento por falta de KYC. Então, o ponto crítico do cronograma é, não fez o KYC nível 2, esse completo, o usuário brasileiro entra em modo somente fechamento. E aí, isso é uma data anterior ainda à liquidação final. O problema disso pode ser perder a capacidade de abrir posições para te defender, inclusive, de movimentos adversos próximos da migração, ficar impossibilitado de rolar ou estruturar suas posições com a mesma flexibilidade. Ainda que tu não goste disso, o recomendado é conclui esse KYC com antecedência. Garante que tu terá pleno controle de todas as ferramentas de gestão de risco, abrir, fechar, rolar, ajustar até o último dia possível. Não adianta aqui bater no peito e ser teimoso. Estratégia 7, planejamento fiscal dessa saída forçada. Toda liquidação, inclusive essa regulatória administrativa, pode representar sim um evento tributário no imposto de renda, seja por ganho ou por perda de capital, especialmente no ano calendário em que ocorrer. Ainda que o foco não seja detalhar a legislação aqui, vale alertar que liquidações forçadas em 2026 podem gerar ganhos inesperados justamente no ano em que não tinha planejado realizar posições. A antecipação da liquidação vai te permitir uma melhor escolha do momento no mercado, um melhor encaixe de planejamento de compensação de perdas e ganhos e maior controle sobre a documentação e comprovação dos resultados. Bora fazer um checklist aqui de tudo que tu tem que pensar nessa hora. Verificar e concluir o KYC, mapear todas as posições, seja em derivativo, margem, empréstimo, colateralizado, enfim, todos os produtos que deixam de existir no Brasil. Definir uma data interna de desligamento das posições, semanas antes da liquidação oficial anunciar. Reduzir posições de alavancagem e afastar preço de liquidação tradicional. Adiciona margem ou fecha parte de posição. Simplifica ao máximo o uso da conta de trading unificado. Diminui o enrosco de colateral cruzado.
Tendo possibilidade, encerra, migra ou quita com antecedência empréstimos e produtos alavancados de rendimento que serão descontinuados. Avalia com calma o que tu declarou e o que tu não declarou, fiscalmente falando, para providenciar extração de dados, buscar uma consultoria especializada no assunto e verificar números concretos e riscos iminentes. Eu vejo assim experiência própria que a maior parte das pessoas que opta em não declarar não conhece seus números, lembrando que declarar é diferente de pagar imposto. Então, assim, evitem aqui surpresas desagradáveis, ok? Procurem dar uma olhada melhor e com muito carinho nessa questão fiscal. Lembrando principalmente que a partir de 2026, praticamente tudo está no radar. Esse é o conjunto de ações que a gente recomenda, né? A gente fez junto aqui a equipe do Declarando Bitcoin, né? Tanto a equipe contábil quanto a equipe técnica. Sei que é uma droga, eu fico louca de pena, o pessoal tá me mandando mensagem o dia inteiro, tem muita gente apavorada aí com essa questão de liquidação. Eu sei que é difícil, a gente fica muito tocado aí com quem não estava planejando essa liquidação e vai ter que, de alguma forma, encerrar a posição. Então, não fica esperando o último momento. Te antecipa e começa a organizar isso. Eu sempre penso que a gente se antecipar é melhor do que ser refém de uma situação a qual a gente não tem controle. Na medida que a gente tiver detalhes sobre outras corretoras também, a gente vai trazer aqui. Naquilo que a gente puder ajudar, a gente está disponível. Se tu quer fazer teu imposto de renda comigo, fazer a tua regularização fiscal comigo, acessa aqui pelo link do atendimento, conversa com o nosso time para agendar uma consulta comigo. E se tu quer ter um conhecimento a mais para tu mesmo ter noção e fazer a tua autodeclaração, lembra que a comunidade declarandobitcoin.vip ela existe para isso. É justamente para apoiar o pequeno investidor que ainda não tem condições de ter um contador, ok? Se tu não me segue ainda, já te inscreve aqui no canal, toca o botãozinho das notificações para ser avisado de mais conteúdos como esse, compartilha esse vídeo com o maior número de pessoas possível, isso pode aliviar aí o coração de alguém. Me segue em todas as redes sociais. Beijo!